Olá, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja sempre convosco. Alegria poder estar aqui novamente, nesse tempo favorável que a Igreja nos convida durante todo o mês de junho a celebrar o coração de Jesus. Já celebrando então o segundo domingo, nós temos a oportunidade de voltar agora, depois das solenidades de Páscoa, de Ascensão, de Pentecostes e da Santíssima Trindade, e também do Sagrado Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Agora, a Igreja volta ao tempo comum, por isso a cor verde. Voltamos ao cotidiano, né? Aquele momento em que Jesus vai retomar a missão com os discípulos e com cada um de nós. Vamos ouvir a palavra desse domingo e eu te convido a ouvir com muita atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Muito bem, como já disse, nesse tempo, chamado tempo comum da Igreja, nós temos a oportunidade de retomar a palavra, o cotidiano da missão de Jesus. Hoje, Jesus elege, escolhe e envia os 12, para continuar a mesma missão que Ele realizou, para continuar na mesma toada, na mesma perspectiva. Veja que os 12 discípulos simbolizam a totalidade do povo de Israel. Jesus fala para eles de uma realidade muito concreta da missão. A missão não é só um anúncio da palavra, que pode ser uma coisa teórica. A missão é uma realização concreta das obras da caridade, das obras da graça, do anúncio, das obras edificantes de todas as pessoas. Inclusive, se a gente olhar direitinho, os discípulos têm uma missão ampla de curar, cuidar das doenças, das enfermidades, ou seja, do corpo e da alma. Missão de ontem, missão de hoje. Nós também hoje somos acrescidos nessa lista que acabamos de ouvir, para que também nós sejamos os discípulos desse tempo tão difícil que estamos atravessando. Discípulos missionários da esperança, que leva alento ao coração das pessoas, que é capaz de fazer da sua vida uma entrega todos os dias por amor aos outros, assim como Ele fez. A nossa missão, como a missão dos 12, é a mesma que Jesus realizou. Não podemos separar, fazer essa dicotomia que por um bom tempo na Igreja nós vivemos, Separar o corpo da alma, separar as obras da caridade física e as obras da caridade espiritual, Fazer com que as pessoas sejam atendidas na sua plenitude. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância.
Então é em todos os aspectos. Nesse momento tão difícil que estamos atravessando, será que muitas pessoas não estão precisando também do cuidado da alma, do cuidado moral, do cuidado psíquico, do cuidado mental? Olha quantas coisas nós temos, né, na amplitude do leque da missão. E eu e você sabemos o quanto esse mundo de hoje precisa da palavra. O quanto esse mundo de hoje precisa da paz, do perdão, da compreensão, da atenção atenta a escutar as pessoas. Estamos vivendo num mundo doente em todos os aspectos. Por isso, a missão da igreja, sem titubear do chamado de Jesus, deve ser cada vez mais sintonizada. Ter a compaixão, né? Jesus teve compaixão daquele povo que aparecia como ovelhas que não têm pastor. Não é diferente de hoje. Não é verdade? Não é diferente de hoje. Como nós temos observado isso nesses dias que se correm. Não basta só anunciar a palavra. Não basta a pregação. É necessário que nós traduzamos em gestos concretos aquilo que é o socorro da grande obra missionária de Jesus, que é a salvação. No mundo antigo, era muito comum eles separarem e identificarem essas coisas, né? As doenças, os males, tinham os seus departamentos. De modo que, naquela época, as doenças eram ligadas a causas espirituais e frequentemente consideradas frutos de um pecado, ou individual, ou da família, ou da herança, né? Da tradição familiar. Enfim, hoje não pode ser mais assim. As ciências avançaram, a medicina avançou muito, né? Ninguém vai hoje, certamente, fazer um tratamento de saúde e o médico vai trabalhar e curar apenas uma parte do seu corpo. Ah, minha perna que está doendo. Ele não pode cuidar só da perna, porque a perna está ligada a todo o corpo, de modo que as causas da dor na perna pode estar associada a outras situações que estão no próprio corpo. Então, eu acho que o exemplo é muito claro para a gente entender que nós somos um todo. O ser humano é um todo, corpo e alma, né? Sangue, toda essa experiência corpórea, mas que tem além do corpo. Nós somos além do corpo, né? Então, hoje temos que olhar e ter essa clareza da visão global, da visão ampla, da visão de totalidade do ser humano. E a missão da igreja tem que estar atenta a isso e solícita a isso, né? Como tem lembrado sempre o Papa Francisco. As situações daquele povo que parecia como quem não tem pastor é a mesma de ontem, é a mesma de hoje e a mesma de sempre. Estamos necessitados de lideranças, pastores, de condutores, de pessoas que são capazes de dizer a verdade, de dar a sua vida por amor a essa verdade, por amor à vida do rebanho. Então, esse evangelho não deixa de ser também um evangelho vocacional. Somos todos chamados à missão e à obra missionária do Senhor, que é concretizar a sua obra. Não somos os perfeitos. Não é porque fomos eleitos ou somos eleitos que somos os melhores. Não. Jesus, que é um louco, de ter chamado os discípulos, mesmo sendo homens e mulheres frágeis, mesmo sendo homens e mulheres de um coração ferido, mesmo sendo homens e mulheres de muitas limitações, Jesus confia a missão a esses homens frágeis, lá e hoje. Não podemos esperar ou exigir que os ministros da igreja ou que todos os que estão à frente das pastorais e movimentos sejam perfeitos, sejam santos, sejam puros. Não. São homens feridos que estão a trabalho de curar outros homens. Tantos feridos nessa humanidade. Nesse tempo tão delicado que estamos atravessando, vamos acolher esse convite do Senhor. Chamados e enviados para sermos colaboradores na salvação de todo o mundo, de toda a extensão da terra. Peçamos aos cuidados de Maria, que foi atenta e fiel às necessidades do povo nas bodas de Caná. Ela percebeu que não tinha mais vinho. Que ela ajude a gente a perceber o que falta hoje na vida das pessoas para realmente socorrermos, sem demora,
aquilo que mais precisam as pessoas. Eu quero deixar contigo esse chamado, essa mensagem. O vigor da nossa fé seja a pujança da caridade para que possamos dar a verdade gratuitamente o que recebemos. De graça recebemos, de graça devemos dar. Que a bênção de Deus nos acompanhe e nos conduza na força do Pai, no amor de Jesus e na unção do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no Senhor. Até a próxima. Deus te abençoe. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim.